Amado Mestre Jesus, Irmão maior, que a Tua paz nos envolva e que possamos, Senhor, ao estarmos receptivos, permitir que essa paz em nós, cada vez mais, seja nutrida por nossas almas, nossos espíritos, com um propósito sincero de buscarmos o autoconhecimento e operar com maior segurança em nosso dia a dia a reforma tão necessária para o bem. Permita, Senhor, aos seus mensageiros atuarem em favor de todos nós, não somente encarnados que aqui nos encontramos, nesta casa que tem nos acolhido com muito carinho, mas aos corações já desenfaixados do corpo físico, muitos deles, Senhor, assim como nós, buscando o esclarecimento, a compreensão, o consolo, para que saibamos dar continuidade às nossas existências diante da vida. Que Deus, nosso Pai, encha de luz a humanidade, a fim de que todos nós possamos conscientizar-nos das leis divinas e exercitá-las. Assim sendo, Senhor, nós te agradecemos e te rogamos, sê conosco, hoje, sempre, que assim o seja. Tem alguém vindo pela primeira vez, gente, a casa? Senhora, seja muito bem-vinda. Então, nós temos os estudos a partir das 9 horas, aqui no salão principal. Também temos, não vou falar andar de baixo, né, porque nós estamos no andar de cima, mas a casa também oferece nas salas aqui, na parte de baixo, a evangelização infantil, a mocidade, a pré-mocidade e também uma sala onde estudamos os princípios que fundamentam a doutrina espírita, que acontece também aos domingos, a partir das 9 horas. Também temos aos sábados estudos públicos, que também iniciam a partir das 9 horas. Nós estamos estudando a obra Religião dos Espíritos, psicografia de Chico Xavier, pelo benfeitor Emmanuel. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 72 da obra, que é a edição mais nova, distribuída em capítulos. Edições mais velhas, quem a tem, não está distribuída em capítulos. E o título é Essas Outras Crianças. Essas Outras Crianças. Emmanuel, ele deu essa lição na noite do dia 16 de outubro de 1959, na cidade de Uberaba, onde Chico já estava instalado. Ao sair de Pedro Leopoldo, foi morar em Uberaba. E a questão lida do Livro dos Espíritos foi a 383, que fala justamente da questão da infância, do período da infância. Mas vamos ler primeiramente a lição de Emmanuel,
dentro daquilo que ele nos chama a atenção. Quando abraçares teu filho no conforto doméstico, fita essas outras crianças que jornadeiam sem lar. Lembrando que a obra, ela foi ditada por ele há mais de 60 anos atrás, 1959. E já à época haviam órfãos e crianças abandonadas, perambulando pelas ruas das cidades. Dispões de alimento abundante para que teu filho se mantenha em linha de robustez. Essas outras crianças, porém, caminham desnorteadas, aguardando os restos da mesa que lhes atiras, com displicência, findo o repasto. Escolhes a roupa nobre e limpa de que teu filho se vestira conforme a estação. Todavia, essas outras crianças tremem de frio, recobertas de andrajos. Defendes teu filho contra a intempérie, sob teto acolhedor, sustentando a feição de jóia no escrínio. Contudo, essas outras crianças cochilam, estremunhadas na via pública, quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Abres, ao olhar deslumbrado de teu filho, os tesouros da escola, e essas outras crianças suspiram, debalde, pela luz do alfabeto, acabando, muita vez, encerradas no cubículo das prisões, à face da ignorância que lhes cega a existência. Conduzes teu filho a exame de pediatras distintos, sempre que entremostre leve dor de cabeça. Entretanto, essas outras crianças, minadas por moléstias atrozes, agonizam em leitos de pedra, sem que mão amiga as socorra. Ofereces aos sentidos de teu filho a festa permanente das sugestões felizes pela educação incessante. No entanto, essas outras crianças guardam olhos e ouvidos quase sempre sintonizados no lodo abismal das trevas. Afaga, assim, teu filho no trono familiar, mas desce ao pátio da provação, onde essas outras crianças se agitam em sombra ou desespero, e ajuda-as quanto possas. Quem serve no amor do Cristo sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Proclamas a cada passo que esperas, confiante, o esplendor do futuro, mas, enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Essa é a lição de Emmanuel, nessa noite do dia 16 de outubro de 59, quando o grupo onde Chico Xavier se encontrava presente, uma reunião pública, estudava-se o Livro dos Espíritos. E a lição lida na noite foi justamente a de 383. Vou colocar aqui no quadro.
Quem não tem um livro, mas tem um livro dos Espíritos, chegar em casa e quiser dar a lida. Questão 383 do Livro dos Espíritos. Está justamente na segunda parte do livro, dentro do capítulo 7, que traz o título da volta do espírito ao mundo corporal, à vida corporal. E no subtítulo que Allan Kardec coloca como a infância, ele trabalha algumas perguntas, tem as respostas, e dentre elas, a de 383, que foi lida na noite do dia 16 do 10 de 59 em Uberaba. Qual? Para este, isto é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância. Então é a pergunta de Allan Kardec. Pois se somos espíritos, como que o espírito tem a oportunidade de avançar diante de si mesmo para a compreensão das leis divinas? Então, quando ele coloca passar pela infância, o que isso acarreta para o espírito? Quais os objetivos? Então, nós estamos falando aqui de reencarnação. Precisamos entender isso. O capítulo vai trabalhar isso conosco, que é justamente a volta do espírito ao mundo corporal. Reencarnação. E lembrando sobre reencarnação, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele desenvolve, ele complementa acerca da proposta da pluralidade das existências em alguns trechos do Evangelho. Dentre eles, aquele muito conhecido por muitos de nós, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, um doutor da lei, que o procura à noite e faz ao mestre várias perguntas. Dentre elas, justamente, como que o espírito, ele não colocou espírito, mas como que o ser pode alcançar, atingir o reino dos céus em plenitude. Aí Jesus vai dialogando com ele e dentro do diálogo, Jesus coloca a necessidade de renascer de novo. E ele vai rebater ao mestre dizendo, como que pode um homem sendo velho voltar ao ventre de sua mãe? Olha a colocação dele. E aí Jesus coloca para ele que, sendo mestre em Israel, isto é, com todo o conhecimento e informação que ele já o possuía, ele continuava ignorando essa realidade, tendo em vista que naquele momento Jesus estava, vejam bem, apenas trabalhando conosco questões de natureza material. Dentro daquilo que nós nos movimentamos, que já ferem os nossos sentidos. Pois que ele, através de sua palavra, vai trabalhar de forma didática conosco expressões comuns do nosso dia a dia, dentro da pesca, da agricultura. Lições que ele vai transformar de forma educativa em parábolas, e essas parábolas elas se imortalizam, pois que à medida que nós, como espíritos, vamos entendendo, nossas percepções também vão se alterando à medida que vamos evoluindo. Então, como que pode um homem sendo velho voltar ao ventre de sua mãe? Porque para que isso aconteça, é necessário se faz o quê? A crença na imortalidade da alma. Para que o espírito retorne ao corpo físico,
É preciso crer que a vida continua fora da matéria. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a necessidade de retornar de volta ao corpo para processar o seu autoaperfeiçoamento, o autoburilamento. E dentro do plano em que nós nos encontramos, evolutivo, do planeta que habitamos, a reencarnação, ela vai facilitar isto, ao espírito passar pelo período da infância. E é essa a pergunta de Kardec. Qual para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Mas antes de nós lermos a resposta, está todo mundo curioso, né? Todo mundo curioso. Olha que coisa interessante para as nossas reflexões. Na questão 183 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz uma pergunta à espiritualidade maior, que é a seguinte: indo, vejam bem a pergunta, indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Olha que coisa interessante. O que ele está dizendo para nós? Olha, nós estamos na Terra, planeta que habitamos. Mas se o espírito sai do planeta que habita e vai para outro planeta, ele terá também necessidade de passar pelo período da infância? Nessa pergunta, abre-se vários pontos. Primeiro, pluralidade dos mundos habitados. Há vida em outro planeta? Porque para fazer essa pergunta, tem que ter a convicção de que haja vida em outros planetas. Lembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Já avançamos em mais de 160 anos da publicação do Livro dos Espíritos. Segundo ponto, a continuidade da vida, imortalidade da alma. E terceiro ponto, nos outros mundos se processam também a reencarnação? Olha como que uma coisa puxa a outra. E de que forma, natureza, são esses outros mundos? A doutrina espírita, ela vai trazer para nós alguns esclarecimentos dentro daquilo que é possível nós conhecermos e entendermos. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Allan Kardec ele vai abrir isso para nós, em comunhão com a espiritualidade, falando-nos de categorias de mundos, do qual a Terra está no patamar de provas e expiações. Anterior a provas e expiações, temos os mundos primitivos. Acima de provas e expiações, nós temos mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos ditosos ou divinos. Essa classificação, segundo os espíritos, é apenas uma forma didática para a nossa compreensão, para que nós possamos iniciar em nós um entendimento para além das questões puramente que nos envolvem no planeta. E ali eles vão dizer para nós algumas características desses mundos, abrindo a nossa mente para entender isso. Mas é difícil entender isso.
Por mais que nós tenhamos informações acerca de outros planetas que são habitados, de outros mundos que são habitados, lidando com a ciência humana, ainda, para muitos corações, é difícil aceitar e se convencer desta realidade. Só que é uma realidade que mais cedo ou mais tarde vai se apresentar a toda a humanidade. Não tem como fugir desta realidade. Nós conseguimos, como se diz, colocar um véu, um obstáculo, mas dentro das leis divinas, mais cedo ou mais tarde, a verdade prevalece. E a realidade da vida espiritual dos mundos que são habitados se fará presente no entendimento e conhecimento de toda a humanidade. Da mesma forma que nós, hoje, como espíritas, já estamos nos conscientizando da continuidade da vida fora da matéria e já somos também conscientes da reencarnação e ainda temos dificuldade de lidar com o tema, principalmente quando isso se esbarra diretamente na nossa vida pessoal, na nossa vida íntima, no dia a dia e nas relações que temos uns para com os outros, mesmo tendo entendimento e conhecimento, nós ainda não conseguimos assimilar na intimidade mais profunda do nosso ser espiritual esta realidade. Então nós estamos caminhando para sustentar isso dentro de nós, para que isso seja realmente formatado na nossa estrutura mental. E aí a espiritualidade vai responder a Kardec: indo de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Resposta: em toda a parte. A infância é uma transição necessária, mas não é em toda a parte tão obtusa como no vosso mundo. Então, o que eles respondem a Kardec, para que nós possamos compreender? Processos de transição de um plano para outro se faz necessário para o espírito. Porque se aqui na Terra nós temos o plano mais denso, que é este que nós nos encontramos, nós encarnados, e os planos mais sutis, que são invisíveis aos nossos olhares, e que nós chamamos de plano espiritual, os outros mundos também o possuem. A parte mais, digamos, física, mais densa, e a parte mais sutil, mais espiritual. E é óbvio que vai ter grandes diferenciações com o nosso planeta, pois que cada planeta tem a sua peculiaridade. Sabemos disso. E nos processos evolutivos dos espíritos que os habitam, também o terão. Fazendo um parênteses, na Revista Espírita, que é um material que Allan Kardec trabalhou com muito carinho, de forma mensal, trazendo inúmeros artigos, e que foi um grande laboratório para ele e para os estudiosos que estavam se iniciando na doutrina espírita, no entendimento daquilo que hoje nós já somos capazes de compreender dentro do Espiritismo. Em uma das suas revistas, ele vai trazer para nós informações de habitantes do planeta de Júpiter. Olha que coisa interessante. E, na colocação, o questionamento. Os espíritos lá também têm
o seu período de infância, e esse período de infância, ele não colocou igual, mas se assemelha aos espíritos terrestres? E os espíritos vão responder. E uma das questões interessantes é que eles colocam que as fases da infância lá são mais curtas do que as fases pelas quais o espírito aqui passa no processo reencarnatório. Então nós temos etapas. Como entender isso? É muito simples. Basta avaliarmos o mundo animal em relação ao mundo hominal. Para que um bebê humano ele chegue através da reencarnação, ele é completamente dependente, não é? Depende de tudo. De tudo. Porque ele sai do ventre. Se não tiver alguém para pegar, ele cai. Se não tiver alguém para o sustentar, ele não consegue se desenvolver. Em tudo. Dar as cobertinhas, a alimentação, e aquele todo o procedimento para que ele vai avançando. E aí tem as etapas das faixas etárias. No mundo animal, tem animais que já nascem e já são autossuficientes. Já nascem, já conseguem, vou dizer caminhar, né? Vou dizer caminhar, para questão de nomenclatura. Por exemplo, um cavalinho que nasce. Já viram um cavalinho nascendo? Ele já nasce se sustentando nas quatro patas. E todo desequilibrado, ele já vai dando ali os primeiros passos. E já vai procurando, justamente, o aconchego da mãe e a busca pelo alimento. Então, esses primeiros momentos é importante. Isso para todos os animais. Agora, tem animais que não conseguem. Precisam de um amparo maior. Exemplo, as aves. Quando ela rompe a casca, elas necessitam de todo o cuidado. E as mãezinhas levam até elas o alimento e colocam no biquinho delas. E elas precisam de um tempo para fortalecer suas asas, pois se elas tentarem voar antes da hora, elas caem e deixam de existir. Não é assim que acontece? Alguém já viu muitas aves pequenininhas no chão? Com as asas ainda frágeis? Então temos uma ideia aqui para ampliar o entendimento para outros mundos, pois que o espírito, ele tem probabilidades inúmeras que muitos de nós desconhecemos. Ainda não conhecemos quase que nada do nosso mundo físico, quiçá de outros planetas. Mas eles respondem a Kardec que, em toda parte, há uma transição necessária para o espírito. Aqui na Terra, quando ele vai reencarnar, esse período da infância é importantíssimo, é fundamental para o espírito. Daí a resposta que eles vão dar à questão 383 a Allan Kardec. Voltando à questão 383. Qual, para este, a utilidade de passar pelo estado de infância? Resposta: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para que o devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, aqui na resposta, nós temos a chamada da espiritualidade para vários pontos. Dentre eles,
a importância dos que vão receber o Espírito reencarnado. E a responsabilidade dos mesmos para os primeiros estágios, as primeiras etapas deste espírito no plano físico. Então a espiritualidade nos chama atenção para isso. E qual que é o objetivo disso? Aperfeiçoamento. A cada etapa em que nos encontramos no plano físico, pelas bênçãos da reencarnação, temos a oportunidade de avançar. Estamos construindo e edificando e, ao mesmo tempo, reparando, reformando. Muitos vão dizer assim, Adelano, mas tem gente que não está construindo e edificando, não. É porque essa reparação, às vezes, ela é tão tumultuada, não é isso? Igual de uma reforma da casa. Você vai fazer a reforma da sua casa, você tem que sair de casa, porque senão você não aguenta ficar dentro da sua casa. Que é poeira, que é bagunça, não é verdade? Mas depois que tudo está pronto, vem a compensação. Como nós somos ainda muito imediatistas, a gente fica preso às situações de agora, esquecendo-nos de que existe uma continuidade, existe uma sequência. E é isso que a espiritualidade nos chama a atenção. Para que a humanidade, então, avança, se faz necessário estarmos atentos a essa realidade. E é por isso que Emmanuel, aqui na última frase, ele coloca: proclamas a cada passo que esperas, confiante, o esplendor do futuro. Mas, enquanto essas outras crianças chorarem desamparadas, clamaremos em vão pelo mundo melhor. Já tem mais de 60 anos que ele nos chama a atenção para isso. Pegando do ano de 1959 a 2025, como que está o panorama da sociedade terrestre como um todo para com o período da infância? Olha que coisa interessante. Porque a gente bate no peito e diz, queremos paz, queremos que a fraternidade seja exercida, queremos que a caridade seja praticada. Estamos avançando para um mundo de regeneração. Mas a realidade, ela está batendo nas nossas portas e nos mostrando. Basta que nós saiamos pelas ruas das principais capitais. Eu vou dizer das capitais, eu não vou nem adentrar regiões onde a vida ainda é muito precária para o ser humano. E nós as temos aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ele chama atenção, olha o que ele está colocando. Contudo, essas crianças cochilam estremunhadas na via pública quando não se distendem no espaço asfixiante do esgoto. Há regiões dentro da capital, bairros, onde o esgoto está a céu aberto ainda. Há ou não há? É o que mais intriga. As pessoas moram quase que em cima do esgoto, a céu aberto. Não há uma canalização. Umas coisas simples. Simples. Obviamente, nós estamos aqui querendo ferir algo que está acima da nossa capacidade. A atenção é o que nós, cada um aqui presente, tem contribuído. Agora vejam bem, porque o objetivo da lição é outras crianças. Que outras crianças? Aquelas que não são as nossas, do ponto de vista biológico. Mas as que são do ponto de vista biológico,
como que nós as temos conduzido? Então, a espiritualidade está, puxando a nossa orelha, não está? Puxando a nossa orelha. E é por isso que aqui na resposta a espiritualidade coloca para Kardec: o espírito durante o período infantil é mais acessível às impressões que recebe, isto é, a educação que os responsáveis devem dar ao espírito reencarnado, capazes de lhe auxiliar em o adiantamento. Isto é um dever daqueles que estão incumbidos de educá-lo. Então, se nós queremos que o planeta Terra atinja o mundo de regeneração, de fato, necessitamos voltar os nossos olhares. Não precisamos ir longe, não, para as outras crianças, mas estarmos atentos àquelas que convivem dentro dos nossos lares, ou os que estão mais próximos a nós, como no caso de sobrinhos, de netos, de afilhados. Porque os sobrinhos são outras crianças. Nós não temos o dever de educá-los, é dos pais. Mas podemos auxiliar e contribuir com algo positivo, não podemos? Podemos. É que a espiritualidade nos chama a atenção. Agora, vejam bem que coisa interessante. Isso, Emmanuel chama a atenção em 1959. E no século XIX, no século de Kardec, tínhamos esse problema? E nos séculos anteriores, tínhamos esses problemas? E se voltarmos até a época do Cristo, tínhamos esses problemas? Olha, como que as coisas vão chamando a nós para a realidade. Esse livrinho aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 13, tem-se o título: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Há uma lição no item 18, intitulada Os Órfãos, datada no ano de 1860, 100 anos antes de Emmanuel nos dar essa lição. 100 anos antes. E de 1860 para cá, já se passaram mais de 220 anos. É isso mesmo? É isso mesmo. Meus irmãos, é uma mensagem de um espírito que se intitula Familiar, na cidade de Paris, datada de 1860. O título, Os Órfãos, capítulo 13, do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 18. Diz assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, tínhamos ou não tínhamos problemas nas nossas sociedades terrestres à época? Tínhamos. Senão ele não dava essa mensagem, dava essa mensagem. Não dava. Então ele está chamando a atenção aqui que a infância precisa de cuidados. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Avançamos muito, pois que a época de Kardec
não havia os processos que nós temos na nossa sociedade, como, por exemplo, de adoção. Hoje nós temos. Não é verdade? Mas esse processo de adoção ainda ele é muito complicado. Tem todo um viés burocrático e que se faz necessário, porque você não pode colocar uma criança aos cuidados de outras pessoas sem que você tenha, pelo menos, algo que lhe dê certeza de que aquela criança será bem cuidada por outras pessoas. Sabemos disso. Então, é um cuidado que se tem que ter. Tem também este lado. Porque as pessoas falam, é tão difícil adotar, porque as pessoas acham, eu vou adotar. Não é tão simples. Não é tão simples. Por quê? Vai te exigir isso aqui, ó. Amor. Amai os órfãos. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada. Continua na lição. Impedi-la de sofrer fome e frio. Dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Então está chamando a atenção também para nós, pais. O objetivo do educador é fazer com que desenvolva os potenciais das almas na fase infantil, observando as tendências que elas trazem. Se forem tendências contrárias à lei divina, tem que se colocar um freio, tem que se colocar um limite. É o período mais acessível. E se não for feito isso, ela vai sair dessa fase e vai se assomar à atual personalidade aquilo que ela traz como conquista do espírito nas existências anteriores. Continua ele. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus porque compreende e pratica sua lei. É que Emmanuel está dizendo. Essas outras crianças. Se você tem condições de oferecer algo ao seu filho, ótimo. Mas não se esqueça de que ao redor também temos outras crianças necessitadas. E que quem puder auxiliar e ajudar naquilo que estiver ao seu alcance, que faça. Que faça. Mas, contudo, é preciso atender primeiro aqueles pelos quais somos responsáveis. Somos responsáveis pelos nossos filhos, diretamente, diante da lei de Deus. Ninguém vai responder por nós. Mas, se nós tivermos condições de oferecer também auxílio a outras crianças que não fazem parte da nossa consanguinidade, e se podemos, façamos. Façamos. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação. Quem poderá dizer? Que filhos de outras pessoas talvez não tenham um laço conosco em existências passadas? Olha para você ver. Não é assim que às vezes acontece? A gente encontra com pessoas e vem uma simpatia, uma empatia tão grande para com aquela pessoa, e que você, 5 minutinhos de conversa, parece que você conhece a pessoa há 1000 anos. Não é assim a impressão? O que se prende a isso? A afinidade que tem entre aqueles dois espíritos, aquelas duas almas. E pode ser que essa afinidade tenha, sim, laços consanguíneos de existências passadas. Pode ser. Quem poderá afirmar?
Pois se nós somos, sim. Nós estou lembrando algo de André Luiz, não sei se você vai recordar, que um companheiro, ele foi muito beneficiado no mundo espiritual, tinham 6 benfeitores dele, e ele ia recebê-los como filhos. Não sei se você recorda disso. Depois ele acaba desprezando eles e tudo mais aqui em vida, ou seja, não eram consanguíneos, viria através, acho que é do segundo matrimônio da mãe ou do pai, não sei, ia compor com ele a nova família, né? E ele seria responsável por eles. E eles eram benfeitores no mundo espiritual e ele acaba desprezando, ou seja, não era da consanguinidade, mas tinham laços afinados com ele. Lembro perfeitamente. Eu não sei qual, eu estou me recordando. Parece que eram alguns mensageiros. Eram os mensageiros. Você vê como que a gente desvia da nossa encarnação. Por causa dessa... É os mensageiros. A queda de Otávio, eu acho. Eu não sei se é a queda de Otávio. Os irmãos adotivos dele, Isso. e ele vai pro namoro. É justamente isso. Ele tinha compromisso. É justamente. Ele está narrando, lá no centro de mensageiros, uma experiência que teve no plano físico, onde ele tinha que exercitar, além da mediunidade, oferecer a sua contribuição a 6 espíritos que chegariam e que ele teria tudo já programado no plano espiritual. Mas, quando as 6 crianças chegam, ele desfaz o seu compromisso com a espiritualidade. Agora, veja bem, os 6 espíritos reencarnaram, independente das dificuldades que vivenciaram no início e no processo, venceram. Por quê? Porque traziam já dentro de si mesmos bases construtivas da lei divina. Mas o que se prende a isso? A existências em que eles conquistaram isso. É um processo de sequência. E qual era o objetivo deles? Auxiliar o irmão. Auxiliar o irmão. Para que, no futuro, ele tinha um projeto de criar um espaço onde pudesse receber órfãos e ajudar órfãos, crianças órfãos. E esses 6 espíritos iriam trabalhar e ajudá-lo neste processo. Olha que coisa interessante. A gente observa isso nos dias atuais, quando vemos pessoas mais idosas, nós estamos chegando a uma certa idade, né, gente? Nós estamos avançando, né? Nós vamos avançando. E a gente fica preocupado, porque eu vejo meu pai, eu tenho meu pai, ele está em 85 anos, e a vida vai encaminhando ao espírito aquilo que é necessário a ele. Não é aquilo que ele quer, não. Se fosse, nós estávamos no mundo primitivo ainda. Mas a lei, ela é tão sábia que ela vai dar a cada espírito aquilo que é necessário ao seu crescimento moral e espiritual. Só que nós não enxergamos isso. E meu pai, ele está lá, com todas as dificuldades dele. A lei divina foi limitando até que ele está acamado e para sair da cama ele usa a cadeira de roda, ele consegue se movimentar, mas vai perdendo cada vez mais a sua mobilidade. E a gente fica pensando, que eu fico refletindo, e a gente vai lembrando de coisas do passado, eu falo passado, desse passado aqui, tá? É de pretéritos, não. Da nossa vida de infância, de jovem, tudo. Observando as atitudes, não com o objetivo de julgar, mas de trazer para dentro de nós como uma proposta de crescimento, a nível de não cometermos erros. Porque a dinâmica da vida é essa. Semeou, colheu. Só colhe o que semeia. Em qualquer parte. E às vezes a gente observa muitos corações passando por certas dificuldades numa determinada idade,
Mas nós não sabemos o que aquele coração, quando tinha 15 anos, 18 anos, 21 anos, já fez. Mas não que nós temos que julgar o momento que vive, nem aqueles pelos quais tem afinidade no campo consanguíneo, mas entender o mecanismo da lei. E é isso que a espiritualidade está nos chamando a atenção. A responsabilidade que cada um de nós temos que ter com a infância. Porque quem serão os homens do amanhã? Os cidadãos do amanhã? Quando eu coloco, não estou colocando o gênero humano. Quem serão os cientistas, os professores, os advogados, os médicos, os políticos do amanhã, se não são as crianças que estão chegando? E como que nós estamos dando direcionamento a essas crianças? Que bases, dentro da lei divina, no campo da moral, praticada por Jesus? Porque ele veio apenas complementar o que nós já sabíamos. O que nós estamos oferecendo? Então, hoje, colhemos o que semeamos e continuamos a semear o que vamos colher. É lei. É lei. Então, se eu quero um mundo regenerado, vamos estar atentos não ao que está fora, mas ao que está dentro. Dentro do nosso próprio lar. Com os filhos, com os netos, com os sobrinhos. Observemos as suas características, suas tendências. Ah, mas você não pode falar assim com a criança. Por que não pode? Quem que é o responsável por ela? Quem tem que chamar a atenção? Não são os pais? São os pais. Quem vai responder? É os pais. Nós não estamos falando para usar de uma psicologia que antigamente tinha, e muitos aqui passaram por esse período, que é dar correia atrás da porta. Não sei se alguém que já tomou uma correada, uma chinelada, uma beliscada. Não é? Estou vivo, estou respirando. Estou bem, estou ótimo. E pelo contrário, não tive problema nenhum em relação aos meus pais. Minha mãe desencarnou em 91. Em 91. Ficou só eu e meus irmãos. Meu pai tomou rumo pela vida. Depois veio. Mas veio com um problema. Quem vai acolher? Daríamos as costas para ele? Não. É o nosso pai. Se não fosse ele, não estaria aqui. Merece todo o nosso amor e respeito, nosso carinho. Mas se você perguntar a ele alguma coisa, ô pai, você lembra daquele? Não lembro não. Lembra, só não quer trabalhar reflexões. Porque o espírito se esconde em si mesmo. Não quer estar frente a frente com a sua própria consciência e ter a coragem de se autoavaliar. Desencarna com problema. Se não trabalhar e for ajudar no plano espiritual, se reencarnar, vai reencarnar com problema mental. No sentido de se fechar em si mesmo. É o que acontece hoje. Então, o período da infância é o mais importante ao espírito para que ele receba diretrizes que o possam auxiliar no seu crescimento espiritual. Porque o instrutivo, isso é questão nossa, da humanidade. É nós que temos que dar as instruções para eles. E ele vai trabalhando isso. E isso o mundo vai se abrindo, do ponto de vista material.
mas do ponto de vista moral e espiritual, é dever inadiável dos responsáveis diretos. No caso, os pais, mas o fulano não tem pai. Tá, mas tem um tio, tem uma tia, tem um avô, uma avó que está servindo naquele momento. Não é assim? Então, veja bem. Quem educa os filhos para o mundo da forma como deve educar, você vai, quando atingir a maturidade, no campo da idade, brincar com seus netos nos finais de semana. É bom, né? Mas quem não educar os seus filhos da forma como deve ser educado, você vai cuidar dos seus netos. É diferente. É diferente. Observemos isso. Mas meu filho... Se você soubesse, ou se nós tivéssemos sabido educar nossos filhos de forma como deveria, dentro da lei divina, nós estaríamos hoje brincando, passeando com os nossos netos. Não é nossa responsabilidade, mas muitos corações hoje fazem os papéis de pais para os netos, tendo que cuidar dos netos. Passaram a vida inteira trabalhando, se esforçando para dar o de melhor. E agora que poderiam usufruir, tem que ficar preso para cuidar de neto. Do que se prende a isso? É o cuidado que nós devemos ter para com as crianças. A espiritualidade nos chama a atenção para isso. Na obra, vê que eu nem li aqui tudo, tá? Estou deixando aqui a sugestão. Capítulo 13, item 18, falando sobre os órfãos que já havia à época. Quando Kardec coloca para a espiritualidade a utilidade de passar pelo estado de infância, o objetivo é de aperfeiçoar o espírito. A espiritualidade chama sempre atenção para isso. Somos espírito, somos espírito, somos espírito, somos espírito. Aí fulano morre. Nossa, fulano morreu. E agora? Não, fulano é espírito. Ele está vivo. Mas nós pensamos dessa forma? Não pensamos. Por quê? Ainda não conseguimos assimilar. É claro que isso não é ser frio. Não, não é isso. Que as pessoas dizem, fulano tem sentimento. Não, não é isso. É agir com naturalidade diante de uma realidade que nós ainda não estamos afeiçoados. E é por isso que nos choca. Porque nós ainda não nos permitimos a ter essa abertura. Aí o Kardec vai nos chamar a atenção na nota da questão 917. Então, nota da questão 917 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler apenas uma parte. Vou falar só a nota, tá? Questão Livro dos Espíritos, 917, a nota de Kardec. Essa questão está falando, sabe sobre o quê? Egoísmo. Egoísmo. E na nota ele vai dizer assim: o homem deseja ser feliz. E natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Claro. Alguém que quer ser infeliz? Ninguém, né? Queremos a felicidade. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra. Que pesquisa as causas de seus males para remediá-los.
Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam e que perturba todas as relações sociais, provoca as disenções, aniquila a confiança, a que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício, o egoísmo é um vício, é incompatível com a sua felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. E enquanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combatem a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o conduzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. E é isso que Emmanuel nos chama a atenção justamente quando ele coloca para nós. Quem serve no amor do Cristo, nós que estamos aprendendo com Cristo, precisamos combater o egoísmo. Trabalhar com mais naturalidade e carinho nossa atual existência, entendendo a nossa posição e aqueles que a espiritualidade maior reposicionou juntos a nós, em especial os filhos. Sabe que a boa palavra e o gesto de carinho, o pedaço de pão e a peça de vestuário, o frasco de remédio e a xícara de leite operam maravilhas. Tudo que nós podemos oferecer no campo de materialidade para o bem-estar dos filhos e das crianças, façamos, mas não nos esquecendo da realidade espiritual. Caso contrário, nós vamos semear e vamos colher. E muitas das vezes as colheitas não serão tão boas. Queremos um mundo regenerado? Queremos. Façamos a nossa parte. Não esperamos o mundo ficar regenerado. Trabalhemos em nós a nossa autorregeneração. Tranquilos? Alguma dúvida? É muita reflexão, né? É, não é? Então vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus. E diante da oração que Ele nos ensinou, sempre lembrar aquela passagem onde muitas crianças, correndo ao seu encontro, discípulos, tentando impedir de que as mesmas chegassem até Ele, Jesus, num gesto de carinho, diz aos corações que naquele momento pretendiam segui-lo de fato, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois que delas é o reino dos céus. E quando as mesmas chegaram, narra os evangelistas que Jesus as abraça
com um sorriso e as abençoa, rogando ao Pai por cada uma delas. Assim também nós, Jesus, ainda crianças espirituais, possamos correr aos teus abraços, para que teu sorriso contagie nossas esperanças e que tua palavra amorosa e sábia encontre clima propício em nossa intimidade, para que seja desenvolvida em nossos corações e nos tornarmos, Senhor, verdadeiramente, dentro da proposta maior, cidadãos de bem. Assim sendo, Jesus, nós te rogamos imensamente por todas as crianças deste planeta, não somente as encarnadas, mas as que estão desencarnando neste momento e as que já desencarnaram, nessas faixas etárias, que a espiritualidade benfeitora e amiga saiba conduzi-las e que nós, no plano físico, saibamos recebê-las, acolhê-las e direcioná-las para o bem. Que a tua luz seja o farol a nos guiar e seja sempre conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja.